Boa noite, meu nome é Keti, eu sou pediatra, eu já sou pediatra há 26 anos, já faz um tempinho que eu sou pediatra, e eles me chamaram porque eu trabalhei com eles num outro lugar onde a gente tem uma outra filial da AMA, que é lá no Pinel, que atende 120 crianças, e aí a gente foi se conhecendo lá, e eu já fiz outras palestras, eles me chamaram para cá. O que eu vou fazer hoje é uma abordagem bem pediátrica, que é para a gente se situar. Depois vocês podem fazer bastante pergunta, não tem problema nenhum, mas é a abordagem da pediatria, tá bom? Então eu vou começar e qualquer coisa, se vocês forem precisando, vocês vão me falando. Deixa eu ver aqui. Então isso aqui é só mais ou menos um resumo do que a gente vai estar falando. Espera só um pouquinho. Que eu vou estar falando hoje para vocês, porque para a gente, o que o pediatra vai fazer? Para eu falar para vocês que é anormal, a gente tem que ter uma certeza também do que é normal. Então é o que eu vou falando aqui para vocês hoje, tá bom? Então, quando chega lá no pediatra, o que a gente vê hoje que, desde quando eu sou formada, está aumentando bastante o treinamento de pediatria em relação ao autismo, que realmente era uma coisa muito pouco abordada antes, e agora todos os congressos que a gente está indo de pediatria geral, sempre tem alguém abordando, e isso faz com que a gente consiga fazer mais diagnósticos. Então, quando a gente vê a incidência do transtorno do espectro autista, a gente vê que está aumentando, mas não porque, na verdade, está aumentando o número de pacientes com autismo, é porque agora está sendo feito mais diagnósticos, os pediatras estão sendo mais treinados para isso, é uma coisa que está sendo mais chamada a atenção, mas, por exemplo, quando eu me formei, isso era um assunto que nem era abordado, então é por isso que está aumentando muito o número de diagnóstico, pelo menos, que é uma coisa boa. Então, quando chega no pediatra, a primeira queixa das mães sempre problema de linguagem. É o que mais desperta as mães para que alguma coisa não está acontecendo. Eu faço consultório e sempre é a mesma coisa, problema na linguagem. E realmente é o que incomoda. Os outros sintomas que a gente vai perguntando, vai abordando e vão vindo quando a gente vai ver. Se a gente fecha o diagnóstico, eles vão fazendo um estudo, eles vão fazendo retrospectivamente, e aí eles veem que sempre tinha algum outro sintoma que não era percebido, mas sem dúvida nenhuma, a causa que mais leva a queixa na pediatria é o distúrbio da linguagem, que é o que mais incomoda a mãe, que a mãe acaba abordando. Aí quando chega no pediatra, primeiro a gente quer saber quem encaminhou. Por quê? Hoje a gente está fazendo um treinamento maior, porque a gente gostaria que essas crianças também o professor conseguisse diagnosticar e o professor pudesse fazer um alerta disso também, que isso estaria ajudando a gente. Então os professores também, as escolas estão fazendo treinamento maiores para tentar fazer o diagnóstico, ou pelo menos a suspeita e o risco, que depois a gente vai falar de algumas escalas que facilitam isso, tá bom? E aí como confirmar, e o maior drama do pediatra, na verdade, quando você acompanha a criança desde pequeno, é como abordar a família em relação, como falar isso para a família, tá? Então a abordagem do pediatra, normalmente a gente já está acostumado com as crianças, com a família, então como é uma consulta mês a mês, então a gente vai tentando fazer o diagnóstico, e o abordar, o jeito como a gente aborda, ou a gente assusta eles de vez, ou a gente traz eles para parceria com a gente na tentativa de ajudar. Então a forma com que a gente aborda, ou eles vão embora correndo, ou eles vão tentando, vão entendendo o que está acontecendo e vão junto com a gente para todo mundo observar. Às vezes eles têm características que os pais não observam, mas uma avó observa, um tio observa, e não é raro também eles chegarem no consultório dizendo que alguém falou para eles que isso não estava normal. Então, que às vezes o pai e a mãe vê com olhar de pai e mãe e acaba deixando. Então, alguém de fora consegue ver algum sintoma e acaba a família também procurando um pouco por conta disso. E aí, depois que a gente suspeita, a gente geralmente tem uma suspeita, então a gente hoje sabe que a gente tem que trabalhar bastante para tentar fazer um diagnóstico precoce, para a gente estar ajudando a criança, e aí a gente, para quem vai encaminhar. Então a gente tem que, dentro da abordagem, a gente acaba mandando ou para o psiquiatra, mas a gente que é o pediatra, às vezes a gente consegue ver onde que a criança tem mais habilidade, menos habilidade, onde a dificuldade dela é maior, e aí quando a criança é muito pequena, a gente
gente já começa a pedir para fazer o acompanhamento, que o que a gente tem nós, pediatra, é assim, se a gente suspeita, vamos começar já a fazer as terapias. Se não for, ótimo, a gente não vai perder tempo. Agora, se for, a gente não acabou não perdendo tempo. Então, isso é uma coisa bem importante da gente tentar entender o que é normal e o que sai um pouco da normalidade, para a gente já estar abordando essa criança, para a gente não retardar o tratamento para ela. E a orientação, a gente vai, como normalmente é paciente da gente, eles acabam voltando e a gente vai junto vendo o que vai fazer. Então, o diagnóstico, que é isso que é importante, o diagnóstico é meramente clínico, não existe nenhum exame que você vai fazer e que vai confirmar o diagnóstico, tá? Então, todo mundo sempre quer um exame para a gente confirmar, os pais interrogam bastante isso com a gente, mas não existe nenhum exame, é meramente clínico, diagnóstico. Diante do quê? Diante do comportamento da criança, da observação do comportamento da criança, a gente pede para não observar só num único lugar, para estar observando em vários lugares, dentro de casa, numa festa, na casa dos pais, então isso também é importante. E sempre fazer uma entrevista com os pais, então, porque o que a gente pega com a criança no consultório, na verdade, é uma fotografia daquele momento, não é um acompanhamento mesmo. Então, a entrevista com os pais, você abordar os pais é uma coisa que ajuda bastante no diagnóstico, tá bom? E tem hoje, junto com o diagnóstico, existem uns critérios que foi atualizado agora em 2014, que é o DMS, que é a classificação das doenças psiquiátricas, e que agora eles redefiniram os critérios para fazer o diagnóstico. E as escalas de triagem, que ajuda também bastante a gente, que hoje a gente vai estar falando bastante de uma escala de triagem, que é para estar ajudando a gente no diagnóstico. Então, de acordo com o DMS, o 5, na verdade, por que é chamado de transtorno do espectro autista? Por que existe essa palavra espectro? Porque a variedade de sintomas vai desde o mais leve até o mais grave, então realmente é um espectro. Não dá, e por isso que a gente ficou como diagnóstico, ficou isso, transtorno do espectro autista, que é realmente por causa do grau de variação dos sintomas. Então, isso é importante vocês saberem também por que mudou. Então, como critério, hoje em dia a gente faz 2 critérios, né? O critério mais importante, os 2 primeiros, que é o déficit persistente da comunicação social e da interação social. Por que a gente fala isso, na verdade? Quando a criança ele tem esse déficit persistente, dentro desse sintoma está enquadrada a linguagem. Então, o que para nós é a linguagem ou verbal ou não verbal, isso ocasiona um déficit de comunicação. Então a alteração da linguagem entra... Pode. Então, dentro da persistência é isso. Então, a comunicação, que é o distúrbio da linguagem, entra dentro disso. A criança não consegue se expressar, então isso é um déficit de comunicação. E interação social, o que é isso, na verdade? É quando a criança ela não consegue desenvolver e nem manter um relacionamento. Então, lógico que, por isso que eu falei do espectro, que são em graus variados. Às vezes a criança consegue chegar próximo, ter algum relacionamento, mas não mantém esse relacionamento, e tem aquela criança que realmente não consegue fazer não tem um tipo de interação com as outras pessoas. Então, o critério de diagnóstico tem que ter isso, então tem que ter uma alteração, um déficit na comunicação social e na interação social. E aí, dentro desse critério que vai entrar o distúrbio de fala, da linguagem, que pode ser verbal ou não verbal. E o outro são o padrão restritivo e repetitivo de comportamento. Então, o que acontece? As crianças que estão dentro do TEA, na verdade, eles têm o mesmo ritual, a mesma rotina, eles têm uma dificuldade em estar mudando essa rotina, de mudar esse ritual. E isso é um dos critérios que tem. E eles podem ter movimentos estereotipados, ou de cabeça, ou de mãos, ou de corpo, ou ele pode ter uma fala estereotipada também, tá? Que é desde falar pausado, ou
falar uma fala mais rebuscada, ou uma fala mais pedante, uma coisa mais indiferente. Isso também faz parte da fala. Então, esses dois critérios, que é o déficit de comunicação social e o déficit de comunicação da interação social e o padrão restritivo e repetitivo, entra no critério, tá bom? Um diagnóstico que a gente tem que ser feito antes dos 3 anos. E por que antes dos 3 anos? Porque as crianças, ela tem uma coisa que a gente chama de plasticidade cerebral. Então, até 2 anos, essas crianças desenvolvem muito essa plasticidade. Então, a criança tem as conexões nervosas dela, até os 2 anos a gente consegue melhorar bastante. Então, o que acontece? Quanto mais a gente estimula ele mais precocemente, eles conseguem ter uma resposta melhor ao tratamento. Por isso, a gente insistir que o diagnóstico tem que ser antes dos 3 anos, por essa característica das crianças, que é a plasticidade cerebral, que isso é uma coisa bem importante, tá bom? E ver que todos esses sintomas acabam prejudicando mesmo a criança no aprendizado, no relacionamento. Então, por isso a importância do diagnóstico. A etiologia é multifatorial. A gente tem sabe que tem estudos mostrando que tem uma alteração genética nessas crianças, e junto também tem os fatores externos, que são os fatores ambientais, tá? Que isso também eu vou mostrar para vocês que tem alguns casos que são fatores de risco para isso. Então, por exemplo, o que é fator de risco para a gente? Se já tem um irmão que já tem autismo, isso é um fator de risco para o segundo filho ter. Não é incomum a gente ver uma família com mais de uma criança com autismo. A história familiar, se ela tem algum distúrbio, alguns têm antecedentes de esquizofrenia ou de desordens mentais. Os prematuros e as crianças nascidas com menor de 2,5 kg, eles são fatores de risco também. A idade dos pais acima de 40 anos, a deficiência deficiência de vitamina D e de ácido fólico, infecções maternas, infecções tipo citomegalovírus, toxoplasmose. Então, essas infecções no período materno também aumenta o risco. E as crianças com a síndrome genética, na verdade, tá bom? A síndrome do X frágil, a síndrome de Down, em média de 15 a 30% das crianças com síndrome de Down pode ter autismo, e a fenilcetonúria, que é uma doença rara em pediatria, que é detectada pelo teste do pezinho. Então, essas a gente já sabe, a esclerose tuberosa também, e a neurofibromatose, que são algumas dessas doenças, podem ter um aumento de risco para autismo. Então, sempre que essas crianças tem essas crianças com essas doenças, a gente tem que ficar atento com algum desses sintomas para a gente ver se eles não descartar o autismo também. Se quer... no finalzinho a gente pergunta. E aí, a grande pergunta das mães que a gente vê, na verdade, é o nível de gravidade, que é uma coisa que realmente preocupa as mães, e quando a gente faz o diagnóstico, a primeira coisa que elas querem saber é o que isso vai ocasionar para a criança, se isso tem cura ou não, como vai ser a vida da criança. E então, também foi definido o nível de gravidade. Ela é definida entre grau 1, 2 e 3, sendo o grau 1 o mais leve e o grau 3 o mais grave, e dentro sempre do que a criança consegue falar. Então, por exemplo, dentro da linguagem, ela pode desde não falar nada, como ela pode fazer repetição das palavras. Então, a gente vê isso. E o grau de gravidade para a gente importa no quê? A gente quer o quanto essa criança vai precisar de ajuda para fazer as suas atividades. Então, a criança de nível 1 precisa de pouca ajuda ou quase nenhuma ajuda. A gente faz todas as terapias no intuito de que essa criança tenha autonomia, independência, e que ela consiga fazer as atividades da vida diária independente. E o grau nível 3 é aquela criança que necessita de ajuda para tudo, na verdade. Então, a gravidade, para nós, está de acordo com quanto essa criança precisa de apoio para fazer as atividades, tá? E por isso que tem esse espectro que varia bastante, esses graus de gravidade. Essas são algumas das escalas que a gente ajuda no diagnóstico,
mas que não faz o diagnóstico. Isso depende, tem algumas escalas que dependem da idade para a gente fazer, tem umas que são muito longas, muito mais complexas, tem umas que a gente precisa fazer de desenvolvimento, são escalas bem complexas. E o que a gente tem hoje, que é o que vocês receberam, que é o que a gente está fazendo, é essa escala MCHET, na verdade, que o ano passado tem uma lei de obrigatoriedade agora no SUS, que os pediatras entre 18 e 24 meses, a gente tem que fazer uma avaliação do índice de desenvolvimento, do índice de risco de desenvolvimento das crianças. Então, isso é uma lei, eu sou pediatra, não é cumprida essa lei, a gente vê que no serviço público não tem, no serviço particular também não tem, mas essa é uma escala que a gente está trabalhando bastante, que ela é super fácil de fazer, qualquer pessoa pode fazer, os pais, o cuidador, o professor, o pediatra, porque na verdade é um interrogatório com a família, e ele ajuda a gente a triar se sim ou não, uma suspeita, não é o diagnóstico, mas seria um fator de risco para autismo. Então, depois eu queria ver com vocês, a gente falar mais desse, a gente deu uma cópia para vocês, e no final da gente realmente ver, porque as respostas são super simples, sim ou não, mas para você entrar no critério, tem que ter, por exemplo, 2 itens para os que são fatores de risco mesmo para autismo, que tem que, dentro das questões, são 23 questões, dentro das questões, 6 questões são questões referentes aos diagnósticos de autismo. Como que eles chegaram nisso, na verdade? Eles fizeram uma pesquisa com várias crianças e viram que esses sintomas eram mais frequentes. Então, 6 desses critérios, se a criança tiver 2, é um fator de risco importante para autismo, e se você pegar os 23, se ela tiver 3 critérios, também é um fator de risco, tá? Mas se vocês quiserem, depois eu falo com vocês, porque todas as respostas não são sim e nem todas as respostas são não. Então, depois eu mostro para vocês e a gente junto vai ver isso, que é uma coisa bem fácil de fazer, que eu acho que se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter um bom ganho com as crianças aí, pelo menos para a gente fazer o risco para autismo, tá? Então, é isso que eu falei para vocês. Eu, como pediatra, para eu saber se está normal, eu tenho que ter certeza que está normal. Então, eu trouxe umas tabelas aqui de desenvolvimento das crianças. Eu acabei grifando o que são os pontos principais que a gente tem que ficar olhando, e depois eu vou estar falando de alguns outros sintomas, tá? Então, aqui, ó, entre 0 e 3 meses, um sintoma que a gente coloca aqui, ó, tá vendo, ó? Quando o bebê ouve a voz dos pais, normalmente entre 0 e 3, tá? Os bebês normalmente se viram para os pais. Não tem aqui, mas uma da coisa que é o diagnóstico mais precoce que a gente pode ter é a falta de contato visual com a mãe. Então, quando a mãe está dando de mamar, todos os bebês normalmente fixam o olhar na mãe, tá? E a gente vê que quando mais para frente, quando a gente vai lá, faz o diagnóstico, os pais começam a falar que realmente isso não acontecia, a criança não tinha essa fixação. Então, esse é um dos sintomas mais precoces na criança que a gente pode pensar, é quando a criança não fixa. Quando a gente vai falando aqui dos sintomas, eu queria que vocês entendessem que nem todas as crianças têm todos os sintomas, né? Então, são sugestivos. Então, algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. Tem criança que não fixa o olhar e, de repente, não é autista? Tem criança que fixa e também tem. Mas esse é um sintoma bem importante, que é uma coisa que o pediatra hoje em dia está bem em cima, na verdade, que é um dos diagnósticos, dos sinais dos sintomas precoces do autismo, tá? Então, aqui, ó, tá vendo, ó? Ele já começa a acompanhar objetos entre o segundo e o mês, você brinca, dependendo do objeto, com barulho, um pouquinho mais de cor, ele já acompanha. Então, isso é um outro critério que a gente tem que ficar vendo. E isso aqui, ó, quando o bebê começa a ter estímulos, ele começa a responder aos estímulos. Então, você estimula ele com música, então brinca com ele, ele já começa a ter resposta para isso. Isso também é uma coisa bem importante, porque a gente vê que às vezes eles não têm interesse por isso, e é aquela criança que não ri muito, que quando a gente fala do desenvolvimento das crianças, por exemplo, o sorriso social é uma coisa bem marcante para o pediatra. Toda vez que a gente vai lá fazer a consulta, a gente pergunta, o neném já está sorrindo de verdade? Porque eles têm o primeiro sorriso
sorriso que é os primeiros um mês e meio, que é de reflexo. Você brinca, ele não que ele está rindo de verdade, mas depois você começa a perceber que é o estímulo que você faz com ele, eles começam a responder. Então, isso é o sorriso social, não é aquele reflexo do bebezinho logo que nasce. Então, isso é uma coisa importante. Então, fixar o olhar, o sorriso social, que é aquele sorriso de quando você brinca com o bebê e o bebê responde a esses estímulos, que a gente tem que estar vendo, tá bom? Entre o 4º e o 7º mês, olha aqui, ó, ele já começa a ter algum tipo de manifestação. Então, ele gosta, ele ri, ele não gosta, ele chora. Então, isso é importante. Esse é o normal. Então, se você está estimulando a criança não tem nenhuma resposta, por isso que a gente tem que ver bem isso, porque quando a gente insiste com isso no consultório, os pais negam um pouco isso também. Mesmo que você pergunte, eles falam, não, doutora, comigo ele ri. Mas, às vezes, é uma queixa da avó, que a gente vê bastante, que as avós sempre ajudam bastante a gente. Na verdade, a avó ajuda bem. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento também, tá bom? Isso aqui, né, movimenta a cabeça em direção ao... Então, você brinca com ele de um lado, ele vira, ele já tem interesse por som, já tem interesse por brincadeira, por cor, então ele vira, tá bom? E ele já quer brincar, já sorri quando ele quer a atenção do adulto. Dentro desses desenvolvimentos dessa tabela, a gente vê que tem um pouco da parte motora deles, um pouco do comportamento e um pouquinho da comunicação. Então, quando eu falo para vocês que para fazer o diagnóstico tem alteração de comportamento e tem alteração de comunicação, isso é uma tabela que acaba importante. E isso é o que o pediatra faz todo mês. É ver em que nível de desenvolvimento está a criança. Por isso que o pediatra tem que estar atento para isso. A gente vai na consulta, quando a gente vai ver lá de desenvolvimento neuropsicomotor, é em cima dessas tabelas que a gente faz, tá bom? Então, tem vários itens aqui, mas eu estou só deixando para falar o que a gente precisa ficar mais atento, que ajuda bastante no diagnóstico precoce. Dos 8 aos 11 meses, olha aqui, ó, a criança já começa a apontar os objetos ou pessoas, que é uma coisa importante. Vocês vão ver que nessa escala que a gente vai discutir depois, as crianças não apontam, né? Então, isso é uma coisa que chama bastante a atenção dos pais. Toda criança que não aponta tem autismo? Não, mas é um dos critérios que a gente tem. Então, dentro das mães, isso é uma coisa que rola bastante. Então, às vezes, elas chegam no consultório, doutora, meu filho não aponta, porque quando elas veem autismo, é isso que eles veem também, que aí a criança acaba não apontando e é uma queixa que elas acabam levando, tá vendo? Então, do mesmo jeito, ele já está localizando a fonte sonora, ele começa e compreende o significado de alguns gestos, então ele pode não entender porque é não, mas ele já sabe que o não, talvez ele não sabe porque é não, mas ele sabe que ele tem que parar naquele momento. Quando vai fazer alguma coisinha, já olha para o pai e para a mãe para saber. Então, isso aqui é uma coisa que a gente vê que no TEA a gente como não tendo, tá bom? E a fala, que é uma coisa que é aquilo que eu falei para vocês, que a maior queixa dos pais é a fala. Então, até 1 aninho, as crianças têm que estar pelo menos balbuciando, o lá, o papapá. E uma coisa que a gente vê também, que é uma grande dúvida dos pais às vezes, que a criança pode não adquirir essa parte da linguagem e ela pode perder um pouco. Então, a gente vê que tem pais que falam pra gente, doutora, ele já falava papai e mamãe, agora não está falando mais. Então, essa regressão também é um sinal de TEA. Quando a gente fala para vocês que a criança, por exemplo, ela tem uma alteração social, e aí vocês falam, mas não tem. Mas tem mãe que não tira a criança de casa também. Então, não dá para a gente avaliar a interação social da criança, porque às vezes ela não participa dessas atividades sociais. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que abordar. Ele é bonzinho, mas ele nunca sai de casa, então a gente também não sabe. E a gente sempre tem que ver realmente o que a mãe chama de socialização dessa criança, o que essa criança às vezes fica só com a avó em casa, então a gente não vai esperar que ele tenha alteração social, mas mais para frente a gente vai ver que sim. E essa história da fala, então, eles podem não conseguir falar, mas eles podem ter perda disso também. E aí, quando eles começam a ter a perda, a primeira pergunta dos pais, ela fala, mas ele nasceu com autismo? Ele não tinha nada e agora ele está tendo? Então, na verdade, ele pode se manifestar dessa maneira também, tem o autismo, mas que a manifestação vai ser com a regressão da fala também, tá? E essa coisa,
Vou deixar um pouquinho. E aqui, então, da fala que eles têm que estar, pelo menos, balbuciando, papá, dadá, e a gente começa a ver isso que lá pelos 9 meses, mais ou menos, eles já vão conseguindo fazer. Por isso que uma das funções do pediatra também, como eu sei o que a criança vai fazer, é orientar a mãe a estimular. Então, você vai lá no consultório, eu falo, olha, vai fazer 9 meses, então, olha, vamos estimular, a criança tem que engatinhar, a criança tem que começar, vai falando com ela, vai contando historinha, vai mostrando figura. Então, nós, como pediatra, também, da parte da puericultura é isso, é orientar, avisar a mãe, olha, o que talvez o seu filho faça e como você tem que fazer para estimular. Aí a gente chega no 1 ou 2 anos, né, que as crianças já são mais independentes, então eles já têm senso de humor, que isso é uma coisa importante. Quando a gente fala do senso do humor, isso significa que eles contactuam, gostam ou não gostam, estão tristes, estão alegres, então eles conseguem ter algum tipo de humor mesmo, de algumas sensações, então isso é importante para eles. Já reconhece o nome, e isso também é uma coisa importante, entre os questionamentos das crianças com autismo, uma das coisas é eles não respondem ao chamado pelo nome, e quando você pergunta para os pais no consultório se a criança atende quando chama o nome, eles falam que não. Ah, doutora, mas ele está muito distraído assistindo televisão, e a primeira coisa é, será que ele escuta direito? Será que ele está escutando? Então, a queixa delas para nós sempre é em relação à audição. Olha, ele não chama, doutora, a senhora acha que ele não atende porque ele não escuta? Então, isso é uma coisa, ele só não atende quando ele está muito concentrado na televisão. Então, isso também é um outro diagnóstico, é das queixas principais na criança autista, que eles não respondem pelo nome. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Então, não reconhecer o próprio nome, esse senso de humor, dentro de todos esses critérios, são os que são mais importantes. A partir dos 12 meses, eles já começam a criar frases curtas. Quando a gente fala que tem o TEA, na verdade, tem criança realmente que só tem distúrbio de linguagem e que eles não têm os outros sintomas. Então, não pode ficar concentrado só de pensar no distúrbio de linguagem, é óbvio que é uma coisa que a gente presta atenção, mas a gente tem que ver se tem outros sintomas também, porque existem alterações da linguagem de fala também, que é um dos diagnósticos diferenciais e que não é o TEA. Então, isso também é importante. E aqui a criança começa a formar frases já, papá, mamãe, papai, vovó, água, suco, bola. Então, entre 1 e 2 anos, eles já estão falando, tá bom? E começam a gostar das historinhas, prestar atenção nas historinhas. Por isso que eu falei para vocês que nós, como pediatra, temos que estimular isso nas crianças. Hoje, mais do que nunca, a gente vê que a gente tem que fazer estímulo sensorial nas crianças, que é uma coisa que a gente tem que fazer desde pequenininho. Então, a gente pede para a mãe, desde pequenininho, já ir testando, mexendo com a criança com textura, com temperatura, com gelado, com frio. Isso é uma coisa importante que a gente vai estimulando. Então, hoje, dentro da pediatria, isso é uma coisa que, além da gente falar para os pais o que a gente vai esperar deles, o que a gente tem que ir fazendo. Então, por exemplo, a gente tem que falar para os pais, perto de 1 ano, que ele tem que começar a mostrar os livrinhos, começar a nomear os nomes da avó, da mãe, mostrar a figura do cachorro, do gato, porque também é isso que eu falei para vocês. Às vezes a gente fala que as crianças não fazem, mas também não foram estimuladas para isso. Então, isso é uma coisa bem importante, que essa é a responsabilidade do pediatra, tá? De a gente estar estimulando isso. E as historinhas que a gente tem que fazer. Hoje, mais do que nunca, como pediatra, a gente sabe que as histórias infantis fazem parte do desenvolvimento da criança. Então, as fantasias, histórias infantis, isso é uma coisa que muda muito um pouco, sabe? Hoje em dia as crianças estão muito na internet, os pequenininhos já estão com o dedinho lá, e a gente deixa de fazer o que é de criança mesmo, que são essas coisas das historinhas. Isso é uma coisa importante para estar estimulando as crianças, porque é isso que eu estou te falando. A gente vai lá perguntar, brinca de esconde-esconde, mas eles nunca fizeram isso também, então fica difícil do pai estar avaliando se ele faz ou não isso. E entre os 2 e 3 anos, a gente vai vendo que eles vão falando mais, óbvio, depois dos 2 anos eles já formam frases, tá?
eles já preferem até 2 anos, eles gostam de brincar um pouco sozinho, mas a partir daí eles já começam a compartilhar. Uma coisa importante no TEA é que a gente sempre observa se a criança compartilha as informações. Então, ela viu um cachorro, ela mostra para o pai. Isso é compartilhar as ações também. Então, a gente vê que a criança autista não compartilha muito. Ela vê um cachorro, ela pode até brincar com o cachorro, mas ela não mostra para os pais. E mesmo quando os pais vão mostrar outras coisas também, eles não compartilham um pouco disso, tá? Então, isso é mais ou menos um geral que a gente faz do desenvolvimento da criança. Então, para eu ter certeza que está normal, eu preciso ter certeza que está normal. E para estar normal, eu também tenho que orientar os pais de como fazer esses estímulos, que é uma coisa bem, para o pediatra hoje, é importante isso. E aí tem aqui, eu vou falar um pouquinho da linguagem, que a gente fala de verbal ou não verbal. A verbal é quando a criança expressa, fala as palavras, a não verbal, às vezes aquilo do querer, do apontar, do insinuar, é uma fala não verbal que eles também precisam ter. Então, no TEA a gente vê que eles têm uma alteração tanto no distúrbio da fala verbal mesmo, e na não verbal. Eles não conseguem fazer essas interações, que é isso que eu falei do compartilhamento com vocês, tá? Olha, aqui, gente, não era para ter riscado, na verdade, era para ter. Então, é só isso mesmo. Aqui o foco é que aqui nos 12 meses, aqui era só para grifar, não era para apagar. Que eles têm que estar falando algumas palavras já, pelo menos balbuciando, e com 2 anos eles já têm que estar falando, tá? Então, isso aqui é só um resuminho daquilo que a gente estava falando, que é do desenvolvimento da linguagem. E uma outra coisa que a gente vê nas crianças com autismo é a dificuldade do desfraude também. E isso é uma coisa que é bem importante, porque eles não conseguem se comunicar às vezes, então eles não conseguem falar, que eles querem fazer cocô, que eles querem fazer xixi, eles não falam. Então, essa dificuldade da linguagem também atrapalha um pouco no desfraude. E aí, que é isso que eles falam, que com 18 meses controlam o controle vesical, a gente vê que não, que nos autistas eles conseguem fazer isso mais tardiamente. E o que a gente fala é, o controle esfincteriano, tanto para xixi quanto para cocô, é a partir dos 2 anos, não é com 2 anos. Então, não tem que sair estressando, porque às vezes a criança precisa de um acompanhamento para ela conseguir tirar. Não é fácil tirar a criança. As crianças que não têm autismo já são difíceis, e às vezes nas crianças que têm autismo é uma dificuldade maior em fazer. Então, numa criança normal, o desfraude é mais ou menos a partir dos 2 anos, que a gente pode levar isso mais para frente, mas a gente vê que nas crianças autistas isso demora um pouquinho mais também. Aqui são algumas das características, e agora é isso aqui que eu acho que a gente tem que bater bastante, são os sintomas realmente das crianças com TEA, como que a gente faz. Então, isso aqui, ó, o mau contato visual, que a gente começa a partir dos 2, 3 meses, a gente vê que as crianças, se a gente se atentar para isso, é uma coisa que pode falar que tem um fator de risco. A indiferença ao colo, então é aquela criança que você pega no colo, tanto faz, é aquela criança que gosta de ficar no berço, que não é uma coisa comum das crianças, mas as crianças são autistas, eles não gostam, então tem essa coisa um pouco do toque, que não é uma coisa que às vezes eles acabam aceitando, então é aquela criança que fica mais no berço. As crianças que acabam, como isto, dar tchau, mandar beijo, é um gesto social, eles têm dificuldade nisso, às vezes eles acabam não fazendo, porque eles não querem. A brincadeira compartilhada, que é isso que eu falei, que é quando ele está brincando, ele quer mostrar para alguém o que ele está fazendo, ou vice-versa, quando o pai está fazendo, ele não tem interesse em ver essa brincadeira, de participar da brincadeira. Isso é uma coisa bem importante, que é o faz de conta, esconde. Então, por exemplo, a criança está brincando com um carrinho e ele vai brincar de como que o carrinho faz, vai pegar uma bonequinha, vai ninar a bonequinha, que é como a boneca ela faz. E a gente vê que quando tem um autista, eles acabam usando esses brinquedos num outro sentido, não no sentido de andar de carrinho. Eles gostam realmente de brinquedos que movimentam, então eles gostam com rodas.
rodas, então ele gosta de brincar com as rodinhas do carro, eles gostam mesmo. É uma coisa impressionante. E eles gostam de ventilador, então tudo que roda são coisas que realmente chamam atenção para eles. Então, o que a gente vê é que eles brincam e não usam aquele brinquedo para aquela utilidade. Então, o carrinho é para brincar, ele faz outra coisa com o carrinho, entendeu? Então, quando ele tem a função daquele brinquedo, ele usa para outra coisa, não realmente para o que é. Então, isso é importante. E tem os rituais e as manias. Então, tem os movimentos, né, que isso é uma coisa importante, que é aquilo que eu falei, pode ser os movimentos motores, então, que é mãozinha, mexer a cabeça, mexer o tronco, a fala, que é uma coisa importante, e ritual. Então, por exemplo, eles gostam de enfileirar carrinho, eles gostam de separar por cores, então eles são bem, que a gente diria, tem mãe que vai lá e fala, doutor, ele é bem metódico, ele faz tudo desse jeito. E eles realmente, quando você troca do jeito que eles estão programando, é uma coisa que deixa eles bastante nervoso, se você tira um pouco disso. Então, isso é uma coisa que a gente consegue ver até no consultório. Quando eles vão no consultório, a gente consegue perceber que eles fazem direitinho, eles montam um carrinho com carrinho, às vezes eles montam a cor. Então, isso também é uma coisa importante. Na alteração, né, da comunicação, a dificuldade de comunicar, então, do que ele quer, do que ele está querendo fazer, ele não consegue. Ele tem uma linguagem, a gente fala que ele fala algumas palavras, por exemplo, bem curtinhas, ele não consegue formar as frases, e a entonação. Às vezes eles falam meio sem entonação, eles parecem são meio robotizados para falar, às vezes eles falam, parece que eles são mais pedantes, que eles estão falando de uma forma mandando, e isso é o que a gente vê várias mães reclamando, né, que quando vai em algum lugar, eles acabam achando que as crianças são mal educadas, que as crianças não sabem se comportar, e isso é uma queixa bem importante das mães mesmo, que a gente também vê, que é o comportamento quando ele está em algum lugar, essa coisa do jeito de falar, do jeito de se comportar, que eles acabam passando às vezes um pouco por que não tem educação. Eles não mudam o ritmo da voz, eles falam, o tom da voz é sempre o mesmo, e eles têm a ecolalia. O que é a ecolalia? É você repetir o que você fala. Então, eles podem ter uma ecolalia precoce, então você fala, não quero, repete, quero, e fica repetindo, ou eles podem ter uma ecolalia tardia. O que seria isso, na verdade? Por exemplo, eles assistem um filme e tem uma frase lá, e eles ficam falando aquela frase o tempo todo depois, então, não necessariamente está relacionado com o filme ou com o desenho, mas eles continuam repetindo isso. E a desabstração da linguagem, as piadas, eles não entendem muito, né? Então, quando a gente fala, ou vai falar a casa do botão, eles não entendem isso que a gente está falando. Eles realmente acham que lá tem uma casa, que o botão, então, essa coisa meio abstrata, eles não conseguem também interpretar. Que isso é bem comum a gente ver neles também. E alteração no comportamento, né? Isso que mais a gente vê, que essa alteração no comportamento é uma coisa realmente que acaba tendo bastante desgaste para a família, que seria a resistência às mudanças. Eles realmente não gostam de mudanças, então se eles têm aquela rotina, qualquer coisa que mude, desde a cadeira do lugar, desde a cor do quarto, desde a cama, eles têm uma dificuldade bastante e uma resistência grande com as mudanças. Eles têm apegos excessivos, então, com algum objeto, não necessariamente é um brinquedo, pode ser qualquer coisa, pode ser uma pedra que eles têm aqui, então qualquer lugar que eles vão, eles querem levar aquela pedra, e você pode querer trocar de pedra, que não vai adiantar, que é aquela pedra que eles querem, eles fazem o ritual, que é sempre do mesmo jeitinho, então às vezes na hora de tirar roupa, eles têm que tirar a calça, pôr o sapato juntinho, dobrar a camiseta, às vezes eles têm isso um pouco, e não tem noção de perigo, que isso é uma das coisas que a gente alerta bastante os pais, eles não têm noção nenhuma de perigo, então de fogo, eles não têm, de queda, eles não têm, então existem relatos até de ter que esconder chave, porque a criança só vai lá, abre a porta e sai de casa. Então, cuidado com os acidentes domésticos é uma coisa importante, eles não têm noção de perigo, que isso é uma coisa que causa bastante dano para eles. A falta de atenção, então algumas crianças que têm autismo, eles têm um pouco de TDAH, que é a hiperatividade, e
que confunde, mas eles podem ter essa associação do autismo junto com o TDAH. Eles têm o comportamento fóbico, então eles têm medo de alguma coisa. Uma coisa que fica... eles têm medo de algumas coisas que normalmente as crianças não têm. Então, a gente precisa atentar para isso também. Às vezes a gente acaba, não, é frescura dele. Não, não é frescura. Realmente ele tem medo daquilo. Então, é uma coisa que a gente sempre fala, tem que respeitar aquilo. Por mais que para nós seja besteira, para ele não é. E o distúrbio de sensibilidade, que é isso um pouco, de não querer que toque nele, que beije, que abrace. Então, são crianças um pouco mais que a gente fala de arredia, que eles não querem que faça, mas isso é uma coisa que realmente incomoda eles e que a gente tem que estar respeitando. E eles têm algumas habilidades específicas. Alguns gostam de pintar, outros gostam de cantar. Então, a gente tem que ir vendo qual que tem habilidade, quais as habilidades específicas daquela criança e trabalhar em cima disso. Eles podem deixar de ter algumas, mas o que eles têm, a gente tem que estar estimulando e estar melhorando. E essa alteração do comportamento, que algumas coisas vão ser meio repetitivas aqui, mas uma coisa que para o pediatra vale muito é isso aqui, ó. Quando eles têm qualquer tipo de dor, eles pioram o comportamento. Então, quando a criança muda o comportamento, que ele tem um comportamento X e de repente ele muda, pensa se ele não está tendo alguma dor, se não tem alguma coisa que esteja incomodando ele. Ele é uma criança, ele pode ter dor de garganta, ele pode ter dor de barriga, ele pode ter dor, e às vezes eles não conseguem se expressar. E aí a gente vê que eles mudaram o comportamento, tentam um monte de coisa, e a gente esquece de ver o que é basal para eles mesmo, que eles têm dor de barriga, vão ter, dói para fazer xixi, eles estão incomodados com alguma coisa. Então a gente vê que quando eles têm alguma coisa física mesmo, eles acabam reparando, eles acabam piorando dos comportamentos. A preferência, né, a dificuldade de receber as ordens e o não compartilhamento. O não compartilhamento é uma coisa também bem frequente e a gente precisa ficar atento. Tá? Diagnóstico, alguns diagnósticos diferenciais que a gente tem que pensar. Síndrome de Rett é uma síndrome preferencialmente é uma síndrome que só se manifesta nas meninas, na verdade, e ela tem um desenvolvimento normal até o segundo semestre, mais ou menos, até 1 aninho, e depois ela começa a ter regressão, então que às vezes confunde com autismo, mas o diferencial é esse, que ela vai progredindo na regressão. Não é que nem o autista que eles mantêm aquilo, ela não, ela deixa de fazer o que ela fazia, tem algumas alterações no físico, diminui a cabeça, ele vai diminuindo o crescimento da cabeça também, tá bom? O mutismo, que é uma outra doença que as crianças não falam, aquilo que eu falei para vocês, não é só o distúrbio de linguagem que a criança tem que ter, ela tem que ter os outros itens também, que são os movimentos estereotipados, o déficit de interação social, isso é importante. A deficiência intelectual, que a gente tem que ver, 70% deles têm uma deficiência intelectual, não são todos que têm. Então, tem desde o que tem muita deficiência e tem o que tem pouca deficiência. Então, a gente consegue muita coisa com essas crianças. Então, esses níveis de déficit intelectual a gente também tem que observar, tá bom? O TDAH e algumas crianças podem ter esquizofrenia, que a gente quase não vê isso muito na criança, a gente vai ver no paciente maior. E as comorbidades, tá? Então, o que a gente trata do autismo, na verdade? Não tem nenhuma doença, não tem nenhum remédio que a gente vai dar para o autista que vai tratar. A gente trata as comorbidades. E por que a gente trata essas comorbidades? O que eles têm, na verdade, gente? Eles têm bastante ansiedade e depressão, então a gente tem que tratar isso por quê, na verdade? Porque isso dificulta a terapia deles, então. Então, se a gente não trata isso, a gente não consegue fazer com que ele vá na psicóloga, que ele faça TO. Se ele tem um déficit de atenção importante ou uma hiperatividade, também eles não conseguem. Então, a gente acaba tratando. Normalmente, quem trata é o psiquiatra, não é o pediatra que trata essas doenças, mas comumente está associado a isso, e um grande é tentar melhorar as terapias e melhorar a qualidade de vida deles também, a qualidade de vida dos pais também, que às vezes as crianças estão tão hiperativas que não conseguem fazer nada, os pais também não conseguem fazer nada, então isso é um dos motivos que a gente tem que tratar as comorbidades. Os transtornos alimentares, que são bem frequentes também, nós pediatras vemos a dificuldade deles comerem, eles não querem experimentar outro tipo de alimento, eles querem comer só um tipo de alimento, e a gente depara um pouco com a obesidade, ou também um pouco com a falta de ganho de peso, porque tem criança que realmente não quer comer, que você
pode fazer de tudo. Então, a gente tem que fazer, o pediatra tem que fazer um acompanhamento disso mesmo, da gente estar controlando isso. Então, para nós, o pediatra, a criança que ela tem autismo, ela é criança como as outras. A gente tem que controlar peso, tem que fazer vacina, tem que fazer as medicações também, do mesmo jeito. Não é para tratar eles diferente, mas a gente consegue ver que eles têm bastante transtorno alimentar. Isso é uma coisa bem importante. E a obstipação, que também é uma coisa bem frequente, como eles não falam, eles às vezes não vão no banheiro, vai ficando, e isso é uma coisa que deixa eles também profundamente irritados. Então, isso é uma coisa que a gente no consultório pede para a mãe ver o hábito intestinal das crianças, que tem que ver, na verdade, se está melhorando, não tá, como que ele está evacuando, se ele não está evacuando. Às vezes você pergunta para a mãe, está evacuando? Ah, doutora, todo dia, mas todo dia faz só um pouquinho. Esse só um pouquinho também não vai me adiantar, porque a gente tem que ver se realmente ele consegue fazer ele consegue evacuar aqueles vazia bem. Então, isso é bem comum, faz só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, vai juntando e depois isso manifesta com bastante dor abdominal. Então, não é a frequência das evacuações, é o quanto ele evacua também é importante. E a epilepsia, alguns autistas têm, eles são tratados por epilepsia, que é uma outra comorbidade que a gente tem que tratar. E da parte pediátrica, é desse jeito que a gente faz mesmo. Então, a gente faz o acompanhamento, pesa, mede, faz a vacina. Se a gente não pode esquecer que eles podem ter outras doenças, colesterol, triglicéridos, que hoje é uma coisa que a gente pega bastante com as crianças, então é uma coisa que a gente tem que estar vendo bastante com eles, fazer sempre esse acompanhamento neuropsicomotor. E aquilo que eu falei para vocês, é melhor a gente errar por excesso, tentar fazer com que eles façam a terapia, que ele vá para fono, que ele vá para TO, que ele vá para psicóloga, mais precocemente. Se não for, ótimo, a gente não perdeu tempo. Agora, se for, a gente ganhou tempo com isso. Então, acho que para o pediatra mesmo, para a gente que é pediatra, a gente tem que ver muito isso. Quando a gente pensa na incidência de TEA, nos Estados Unidos, no último CDC, eles acham que é 1 para cada 68 crianças tem autismo. Aqui no Brasil não tem muito estudo, tem o último estudo de 2011, que eles acham que é 1 para 360. Mas a gente acha que eles são subdiagnosticados, na verdade, que não tem tanto. Então, se a gente for ver, por exemplo, um pediatra que atende 200 crianças por mês, com certeza ele tem uns 2 ou 3 autistas que acaba passando com ele. Então, quando a gente conversa, nós entre os pediatras, e a gente fala isso, eles tomam um susto. Não, imagina que não, mas é o que a gente tem. Aqui no Brasil ainda a estatística está um pouquinho deficiente, mas essa do CDC mostra mais ou menos 1 entre 68 e 88, na proporção mais ou menos de 4 meninos para uma menina. Tá? Então, os meninos também são mais frequentes nos meninos. A nutrição, então, uma coisa que a gente dá, vacinação normal. Existem várias polêmicas em relação às vacinas, que tem bastante gente achando que as vacinas podem causar isso, mas não existe. Acabou de sair um trabalho agora mostrando que as vacinas não têm nada a ver com autista, que a gente pode dar as vacinas nas crianças normais, que não precisa deixar de dar nenhuma vacina com eles, tá bom? A nutrição é a mesma coisa, existem várias teorias de alguns alimentos podem piorar, não tem nada comprovado, então a dieta é a dieta normal, de acordo com a criança. Se está muito magro, a gente tem que ir atrás do que a gente pode fazer para complementar, para suplementar a dieta deles. Se está muito gordinho, a gente também pode tentar melhorar isso. Então, isso é uma coisa que tem bastante controvérsia, que é a dieta e a vacinação, que para nós está tudo bem, que pode continuar fazendo bastante atividade física, o que ele quiser e o que ele conseguir fazer, tá? Nada obrigatório, porque isso causa também um sofrimento para ele. Então, a gente tem que descobrir o que eles gostam. Às vezes não é atividade física, às vezes é música, é alguma coisa assim, mas a gente tem que descobrir qual é a habilidade que essa criança tem e a gente incentivar isso. E o acolhimento familiar, que para pediatra é bem difícil, na verdade. A gente sabe que quando faz um diagnóstico de autismo, existe a primeira notícia é uma notícia que assusta os pais bastante, depois eles aceitam a notícia e faz parte da gente também, é isso que eu falei, como a gente já conhece a família, a gente também sabe mais ou menos como a família é. A família pode, em cima do diagnóstico, ela se mobilizar e querer ajudar muito, ou ela também pode ficar paralisada com o diagnóstico e não está muito ajudando, então faz parte
parte da gente perceber isso e tentar ajudar e mostrar que é óbvio que a notícia sempre assusta, que é aquilo que eu falei, eles querem saber do grau de autismo, e a gente vai vendo isso em cima de quanto a criança precisa de apoio para fazer as atividades, mas que a gente também tem que mostrar do que eles são capazes também, do que eles conseguem fazer, tá? Que eu acho que isso é o mais importante, não ficar salientando o que eles vão deixar de fazer, mas reforçar o que eles podem fazer, como que a gente tem que cuidar deles, como que a gente tem que tratar deles, lembrando que cada criança é uma criança, cada família é uma família, não dá para a gente generalizar o tratamento de nenhum deles, de jeito nenhum, o que é bom para um não é para o outro. Então, eu acho que faz parte da equipe multidisciplinar de a gente identificar como é essa família, como é essa criança e acolher eles. Não é fácil receber o diagnóstico, eles realmente ficam bem conturbados e, por exemplo, no meu consultório foi uma criança que ele tinha todos os sintomas, eu falei para quê? Para a mãe, se a mãe achava, eu falei, olha, acho que tem que reparar em algumas coisas. Ela voltou um mês depois e falou para mim assim, nossa, doutora, eu fui ler, ele tem todos os sintomas. Ela falou, e aí levaram no neuro, aí o neuro falou, não, agora é muito cedo, vamos deixar para mais tarde, só que ela tinha lido também, ela falou, doutora, eu quase briguei com o neuro por conta disso. E aí, fora isso, ela foi ver também que, por outro lado, aquilo que eu falei para vocês, eles também não estimulavam muito a criança, entendeu? Então, eles falaram para mim, doutora, agora que a senhora falou o que ele faz, que a gente vê que a gente também não fazia nada com ele, que a gente deixava ele brincar sozinho, que a gente não fazia as atividades com ele. Então, isso que acontece também, quando você vê isso, eles também veem que também eles não estavam fazendo. Então, por isso que eu falo, para a gente fazer o diagnóstico, eles têm que estar sendo estimulados, não adianta simplesmente eles nem forem estimulados e a gente fala, eles não fazem. Então, acolher essa família, o jeito como você fala é super importante, gente. Eu sou pediatra, na verdade eu faço UTI pediátrica, então a gente sabe que a notícia, o jeito que é dado, tem que ter jeito para ser dado, você dá a mesma notícia de formas diferentes, a recepção é de forma diferente também, tá? E lembrar que o tratamento, então, é multidisciplinar, então é psiquiatra, neuropediatra, fono, TO, psicóloga, a gente precisa desse tratamento. A abordagem, aquilo que eu falei desde o começo, que a abordagem precoce é importante, que a gente tem que fazer, e individualizada, tá? Isso é o que mais a gente chama, a gente tem vários métodos para tentar tratar, mas com uma criança dá certo, com a outra não dá, então a gente tem que ir se adaptando de acordo com o diagnóstico deles. É isso aí, as estratégias específicas de suporte pedagógico e comportamental depende de cada criança, tá? E o medicamento é isso, não existe medicamento para autismo, a gente só medica mesmo para os sintomas, que são os sintomas que é para ter uma qualidade melhor de vida. Se a gente for pensar, o que a gente quer com tudo isso, com o autismo? Que ele tenha uma autonomia, que ele seja mais independente, que a qualidade de vida dele melhore, que a família também, não adianta a gente só tratar ele, não tratar a família, então que isso melhore para ele, melhore para a família também, tá bom? E aquilo que eu tinha falado, né, que o uso da medicação facilita o trabalho com os outros. E o que a gente tem de problemas em relação ao autismo? É um tratamento de alto custo, precisa de muitas terapias, a minoria da população consegue fazer isso, mesmo a população que tem uma renda melhor acaba pesando no orçamento, porque é bem difícil, desde as terapias até os medicamentos que precisam, às vezes é caro, e a gente estava conversando com a Ana Paula agora, então, na verdade, assim, existem muito mais autistas, então a demanda é muito grande para a oferta pequena de serviços, que eu acho que é o grande problema hoje, são as unidades especializadas que acabam ajudando essas crianças. Lembrar que mesmo que eles vão nessas instituições, tem criança que pode ir para a escola também, então não é que ele vai fazer vai para a instituição e não vai para a escola, ele pode ir para a instituição que vai ajudar, que é uma instituição mais especializada, mas ele pode continuar frequentando a escola. Existem vários programas de inclusão escolar das crianças, então, às vezes a escola tem dificuldade, a criança não é a criança que dá trabalho, é a escola que está tendo dificuldade em cuidar daquela criança, é isso que a gente tem que ver, não é a criança que está dando trabalho. Então, a dinâmica familiar que muda muito, né? Às vezes os pais, a mãe tem que parar de trabalhar, tem que achar outro cuidador, porque é muita terapia, muita coisa, isso é um problema também.
é considerado problema de saúde pública, na verdade, por causa disso, porque tem uma demanda muito maior do que a oferta de serviços, e a grande preocupação dos pais é como vai ser o futuro das crianças. O que eles vão, então, ser deles? Então, depende do nível de gravidade, depende da abordagem que é feita, dos estímulos que a gente é feito, e a gente vai tentando, com tudo isso, fazer com que a criança e a família acaba melhorando. Eu trabalhei no serviço onde alguns autistas ficavam internados também, e a gente vê a dificuldade da família em cuidar deles, às vezes a internação é necessária por conta disso, mas a grande maioria consegue ficar em casa, isso é uma minoria, a grande minoria consegue, a maioria fica em casa, cuidado pelos pais fazendo esses tratamentos. Isso aqui não é para dizer que eles são sozinhos, isso aqui é só para falar do tratamento. O tratamento é individualizado, tá bom? Eles não estão sozinhos não, porque está todo mundo ajudando, mas é que cada criança é uma criança, cada criança precisa de um atendimento. E aqui, para finalizar, é a foto da instituição do AMA, que é lá no Felipe Pinel, que é onde eu trabalhava. Lá é como se fosse uma fazenda, quase. Então, lá eles passeiam, lá, ó, eles têm, fora os setores deles, agora eles têm uma fase nova, mas eles passeiam, eles fazem atividade ao ar livre. E é isso que eu tinha para trazer, realmente é um quebra-cabeça, o autismo, ele deixa, e era isso que eu tinha para falar, tá bom? Aí eu queria ver com vocês, se vocês querem ver um pouquinho, a gente deu, quem precisar de mais, a gente tem mais, na verdade, desse questionário, quem precisar mais, a Suzy tem mais, né, Suzy? E aí a gente pode estar distribuindo, tá? Então é assim, ó, se vocês quiserem marcar, não sei se vocês querem marcar, como que funciona isso? Você quer uma caneta? As questões, nem todas as questões são sim, nem todas as questões são não, tá? São 23 questionamentos. As questões 2, 7, 9, 13, 14 e 15 são perguntas específicas para autismo. A 2, a 7, a 9, a 13, a 14 e a 15, tá bom? Então, para a gente, através desse questionário, se a gente querer saber se eles têm risco ou não, se eles tiverem duas respostas para essa, eles têm um risco para autismo. Então, é isso que eu vou falar para vocês, ó, só para vocês verem. A maioria das respostas são não, mas a resposta com sim, tá? Tudo que eu vou ler o questionário, a gente vai ver. Mas as questões que são sim, que tem que ser sim, se for não, ela está falhando no questionário, é a 11, a 18, a 20 e a 22. Por isso que eu quis falar no final para vocês, tá bom? Então, assim, ó, dos 23 critérios, são 23 questões. Se eles responderem 3, se eles tiverem inclusos risco para autismo. E daquelas específicas que eu falei, se tiver 2 dessas 6, também é um risco para autismo. Só que o questionário não é tudo não. 4 dessas questões são sim, que tem que ser sim a resposta. Então, eu vou falar aqui para vocês, ó. Aí isso a gente vai perguntando, porque é isso que eu quis deixar para o final para vocês, tá? Ó, a resposta 11, ó, é sensível ao barulho? Sim ou não? Como que eu falei para vocês, eles não têm uma sensibilidade maior ao barulho, então se eu pôr que essa resposta, ele tampa os ouvidos, sim, porque isso aqui não é uma triagem para autismo, então essa resposta seria sim, isso eu contaria que está incluso no risco, tá? Então vamos para a pergunta para 18, olha aqui, ó. Faz movimentos estranhos com os dedos perto do rosto? Então essa resposta também tem que ser sim, para entrar para o critério de risco, tá? A 20. Você alguma vez já se perguntou se a criança é surda? Que foi o que eu falei para vocês, entendeu? Se essa resposta é sim também, para pôr como risco de autismo, é sim. Normalmente falavam para mim que era surda, mas eu senti certeza que não era surda, porque eu colocava os exemplos, gostava, e estava no quarto, eu estava bem batida nessa. Então, é isso. Ele tem audição seletiva, ele escuta o que quer escutar. Não, e no momento, por isso que eu falo, porque às vezes eles estão tão naquele mundinho deles que eles não estão escutando mesmo, porque eles estão lá no mundinho deles, mas não que ele escuta. Por isso que um diagnóstico diferencial é a surdez, entendeu? E a outra questão que pode ser sim também é a 22. Às vezes fica aéreo olhando para o nada, ou caminha sem direção definida. Então, essas 4 questões que eu falei para vocês, para estar dentro do risco, são sim, tá bom? Vocês entenderam? Entenderam? E daquelas outras 6
23 que eu falei, então assim, ó, são questionário com 23 questões. Das 23 questões, 4 delas tem que ser sim, para entrar para risco, tá bom? A resposta para risco é sim. E dessas todas, se dentro das 23, 3 questões tiveram ou sim ou não, mas que está para risco, é um risco de autismo. E se a gente, dentro daquelas 6 primeiras que eu falei, se tiver 2 daqueles critérios, também é risco para autismo, tá bom? Entenderam, gente? Ou ficou confuso? É porque ele é confuso, porque a gente espera que no questionário vai ser tudo sim ou não, né? E aqui não, por isso que é importante, não adianta só pegar o questionário. Por que a gente escolhe esse questionário? Se vocês forem ver, é um questionário fácil de responder. Então, os pais respondem, a gente pode fazer isso dentro da consulta do pediatra mesmo. Aquilo que eu falei, dentro do ano passado foi feita essa lei que obriga que os pediatras façam esse questionamento, mas que ainda não é. Mas eu acho que isso está melhorando bastante. É isso que eu estou falando para vocês. Eu tenho muitos anos de pediatria, eu vejo que isso está mudando bastante. Tá? Perguntas? Quando você... Não, pode falar, eu estou escutando, não tem problema, estou escutando. Quando você falou assim de risco ambiental, eu não entendi direito se é associado àquelas doenças. Não, o risco é um risco. Então, por exemplo, assim, os pais têm mais de 40 anos, isso é um fator de risco. Então, nós temos que estar mais atento. A mãe tem uma deficiência de vitamina D. Hoje a gente não trabalha muito em cima do ácido fólico, por exemplo, porque as mães têm que usar o ácido fólico 3 meses antes da gestação e depois durante a gestação por causa do risco de doenças neurológicas. Então, isso são fatores de risco. Então, se a mãe é mais de 40 anos, a gente tem que ficar atento, tá bom? Então, assim, a criança menor de 2,5 kg, os prematuros e os menores de 2,5 kg são crianças de risco. Então, eu como pediatra tenho que saber que ele é um fator de risco. Então, assim, ele é um prematuro e começa a ter alteração do comportamento, eu já tenho que ficar mais atenta, porque ele tem um risco, é isso. Mas tem os fatores ambientais que pode... Então, eles acham que as exposições a algumas drogas, então, eles acham, por exemplo, que ácido valproico, quando a mãe faz uso de ácido valproico anticonvulsivante, ele pode ter, ou aquilo que eu falei, as infecções, é um ambiental, a infecção citomegalovírus, toxoplasmose, isso é uma infecção do ambiente, a mãe pegou do ambiente, esses são os fatores de risco, tá? É isso que a gente precisa ver. Então, assim, a gente vê as crianças que... Então, por exemplo, fator de risco é uma coisa. Agora, a incidência disso dentro das outras síndromes é outra coisa. Então, por exemplo, eu já tenho uma criança com síndrome de Down, ele também tem um risco, eles também podem ter, mas a gente tem que ficar de olho também, tá? Então, são os fatores genéticos, por isso que a gente fala, quando tem um filho, a gente tem, ou os pais têm algum antecedente, a gente tem que observar, e depois com isso. Então, isso que é o importante do pediatra, saber fazer o diagnóstico, mas saber qual é a criança de risco também, entendeu? Quando a criança tem um atraso para nascer, meu filho nasceu com 45 dias, 46, eu sei que 41 dias e 41 semanas e 5 dias. Tá, isso não é um pós-datismo, não. Para nós, pediatra, pós-datismo é depois da 42. Então, até Ele foi induzido parte do meu então a criança pode, não. Aí, o que a gente tem que ver? Por exemplo, o anoxiado, a criança que teve uma anóxia de parto tem um risco maior de ter autismo. O que é o anóxia de parto? Aquela criança que falta o oxigênio, por isso que aquela notinha que as crianças ganham, que o pediatra pergunta sempre, que chama APGAR, que é uma nota que as crianças ganham, que é obrigatório por lei do pediatra fazer na sala de parto, que é no 1º minuto e no 5º minuto de vida. A gente dá uma nota para as crianças, a gente avalia frequência cardíaca, frequência respiratória, o tônus da criança, a movimentação e a cor dela. Então, para cada item a gente dá uma nota. Menor de 7, a gente tem que ficar atento, mas o que interessa para nós, que é um sinal de não ter nenhuma sequela, é no 5º minuto. Então, às vezes a criança nasce com uma nota baixa no 1º minuto, mas ela recuperou no 5º minuto. Tudo bem. Para nós, o que vale de prognóstico neurológico é o 5º minuto. Tá? Mas aquela criança, por exemplo, que nasceu com uma nota muito baixa no 1º minuto e no 5º persiste, mesmo eu não estando lá, eu sei que alguma coisa aconteceu. Então, a anóxia neonatal ou perinatal. A anóxia natal pode ser só desde que a criança nasce, ou perinatal quando já está em sofrimento intraútero. Isso também é um fator de risco para o autismo. Tá?
Boa noite. Boa noite. Fazer 3 perguntas, depois um pedido. Pouca coisa, né? Tem problema. Primeira pergunta você colocou da parte familiar, né, do que ser feito. Nós estamos fazendo o tratamento do nosso filho, né, tem 2 anos e 3 meses. O que nós, né, a primeira pergunta, né, o que nós como pais podemos fazer mais em casa, tá? Segundo, hoje ele está sendo tratado, tem a TO, tem a fono, tem a terapeuta que vem em casa. Agora em abril ele vai começar uma que vai na escola para acompanhá-lo, né? O que mais poderia ser feito, né? Se tem algo além dessa parte clínica. E o terceiro ponto, eles são gêmeos e ele tem um outro irmão também, e esse outro irmão, assim, ele não fala também, tá? Só que assim, o próprio pediatra, enfim, as próprias terapeutas que acompanham o irmão dele que está sendo tratado, todos falam que ele tem um entendimento, então não é para se preocupar, mas enfim, a gente fica preocupado porque até agora ele não fez esse desenvolvimento, só que ele entende bem as coisas, né? E o pedido seria se pode compartilhar essa apresentação ou não, se é restrito. Você pode compartilhar o quê? A sua apresentação, que ela foi muito boa. Não, pode, lógico, pode, pelo amor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, então, as habilidades, como você chama? Eduardo, então, assim, foi aquilo que eu falei, é tão individual que a TO, a fono, a pedagoga, agora ele não está com a pedagoga, mas elas têm que ver o que ele tem e o que ele não tem. Então, é assim, o que ele não tem de habilidade, elas têm que trabalhar em cima para que ele ganhe em habilidade. Não que ele faça o que a gente quer, mas que ele tenha um ganho. Que é isso que eles fazem com os tratamentos que eles fazem. Tem várias técnicas, tem o TIT, tem o PEC, tem o ABA, que eles fazem várias coisas. Então, é identificar no seu filho o que ele tem de habilidade, trabalhar em cima disso, e o que ele não tem de habilidade, de tentar melhorar isso, entendeu? Então, por exemplo, ele gosta de tocar, vamos estimular isso, mas ele não consegue comer direito, então vamos trabalhar em cima disso. Isso é uma coisa que a TO, a físio, o profissional em si, da especialidade que está tratando dele, que tem que identificar isso. Por isso que a gente manda eles para o especialista, porque eles que têm que identificar e trabalhar em cima disso, tá? E aí elas têm que te falar, e você tem que perguntar para elas o que tem para fazer. E o que é importante, Eduardo, é fazer as reavaliações periódicas, tá? Então é assim, ó, ele era assim, em 6 meses ele teve algum ganho? Ótimo, às vezes não é o ganho que a gente tinha, mas ele teve um ganho. É isso, por isso que eu bati bastante nisso de que a terapêutica tem que ser individualizada, porque para ele aquilo tá bom, e a gente tem que estar reavaliando para ver se ele ganhou. Isso é uma coisa, tá bom? E vocês têm. E os gêmeos, na verdade, ele tem um risco também, porque é genético, mas não que ele tenha, é um risco. É isso que é a diferença do risco. A gente tem que estar atento. E para a gente fazer o diagnóstico, foi aquilo que eu falei desde o começo, não adianta ter só alteração da linguagem. No meu consultório eu tenho muita criança com alteração da linguagem, que é uma queixa comum, não é uma queixa difícil, não. Alteração da linguagem tem bastante, mas tem que ter dentro da... Lembra que eu falei para vocês que para a gente fazer um dos diagnósticos é o déficit de comunicação social e a interação social. E a comunicação entra dentro disso. Então, ele não se comunicar piora, não deixa ele ter um déficit de comunicação social muito grande. Mas ele precisa ter isso e precisa ter movimentos estereotipados, rituais, rotina, que ele não muda de rotina, entendeu? Então, não é só linguagem, tem que ter associado os outros sintomas também, tá? Ele é um menino de risco? Ele é um de risco, porque o irmão tem, mas não necessariamente ele vai ter. Então, o que a gente pode fazer com ele, por exemplo? Ele não tem diagnóstico, que é aquilo que a gente fala, ele tem 2 anos e 3 meses, então... É difícil. Tentar. Vamos trabalhar em cima da alteração da linguagem, porque se ele for autista, a gente já está trabalhando em cima da linguagem. Mas se ele não tem os outros critérios, provavelmente ele não é também. Entendeu? Mas temos que trabalhar em cima da linguagem, que foi uma coisa que a gente já percebeu. Que é aquilo que a gente fala sempre, é melhor eu errar por excesso, de eu ir trabalhando com ele. Se ele não for ótimo, eu ganhei tempo, eu não tive perda, mas se ele for, eu não perdi tempo. Porque aquilo que eu falei da plasticidade cerebral da criança, existem alguns estudos que mostram até que
o tamanho do cérebro da criança do autista é maior do que o do cérebro de uma criança normal. Por quê? Porque eles acham que próximo dos 2 anos existe uma coisa que chama poda cerebral. A criança aprende um monte de coisa, e estímulo, 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 e perto dos 2 anos vai ficar o que, mais ou menos assim, tá, gente? Vai ficar o que serviu e o que não serviu manda embora. E o que acontece com o autista? Fica tudo. Então, por isso que é essa confusão toda para eles, entendeu? Porque eles não têm isso que a gente chama poda cerebral. E até os 2 anos, as crianças têm muita facilidade, essa plasticidade de melhorar. Isso que eu falo isso porque isso que eu falei, como eu faço TI, eu vejo muito isso. Às vezes a criança é uma criança anoxiada, faltou oxigênio, a gente trabalha muito em cima, e você vê que a criança ganha depois com isso. Então, antes dos 2 anos, a gente tem que trabalhar bastante com as crianças. E aí, o mais importante, Eduardo, é identificar o que tem no seu filho, entendeu? Para a gente trabalhar em cima disso. Tá bom? Muito obrigado. Como você chama mesmo? André. Como você chama? Patrícia. Patrícia. Cat, eu queria saber em relação à carga horária. Que, ó, os pequenininhos agora do Eduardo, né? Se eles tiverem uma carga horária bem bacana, né? Porque o ABA recomenda 40 horas semanais nos Estados Unidos, né? Se ele fizer uma carga horária bem legal, ele tem a chance de ter um resultado melhorar melhor. bem. E é isso que a gente fala que é a dificuldade aqui no Brasil, né? No serviço público a gente não consegue. Esquece que a gente não consegue. Mas acho que a gente também não é muito bem orientado. Acho que os pediatras acabam não conseguindo orientar direito. Os próprios neurologistas famosos não orientam direito. Eu sei, não orienta, mas a isso... carga horária, né? Mas em média é isso. Até assim, a gente fica entre 20 e 40, né? Se a gente conseguisse 20, a gente já estava bem feliz. O ideal é 40. Mas é isso que eu te falo, depende daqui. No Brasil a gente tem essa dificuldade um pouco ainda, Patrícia, entendeu? Mas o ideal seria isso. E aí, isso que eu estou falando, a gente pode fazer o acompanhamento e ir para a escola, entendeu? Porque a gente não... Então, tem várias coisas que tem que fazer, mas quanto mais estímulo, melhor é o resultado, com certeza. Deixa eu só complementar, como mãe cuidadora agora, né? São 2 situações. A primeira é a questão do ABA, do PEX, que é o que o nosso neném faz. Eles fazem acompanhamento aqui? Não, nós fazemos fora. A gente fala em 44 horas semanais, assim. Você fala 44 horas semanais, na teoria é tranquilo, só que você administrar isso é com muito uma criança difícil, é muito difícil, porque a criança ela tem que brincar, tem momentos que ela não quer, tem momentos que ela está cansada, que ela dorme na terapia, como já aconteceu com a gente, assim. Então, assim, tem que ser feito, não estou falando que não tem, mas é bem difícil. De acordo com isso que eu estou falando, 20 horas a gente já acha que a gente já consegue uma boa coisa. É óbvio quanto mais, mas respeitando o limite da criança também, entendeu? Se a gente vê que a criança faz e fica exaurida, não adianta. E isso... Ela não rende. Então, isso que a gente tem que ver. Vocês lembram que eu falei para vocês que a dor é uma coisa que dificulta? A irritabilidade, o cansaço também faz eles mudarem o comportamento. Então, quando que eles têm crise de birra? Quando a gente passou do limite deles também. Às vezes quem passa do limite somos nós, não são eles, entendeu? Então são horas que eles têm a crise de birra. Então isso é uma coisa que o ideal não é o real, mas menos de 20 horas semanais fica bem complicado também, né? A gente vê que isso fica complicado. Mas é isso, a gente tem que respeitar o limite da criança. Tem criança que aceita bem, tem criança que vai bem, tem criança que não vai, então isso vai dependendo. Por mais que você fale assim, não, ela tá brincando, mas é cansativo para eles. Eu percebo que ele fica cansado. Sabe? E aí é isso que eu tô te falando, e aí ele fica estressado, aí faz as bias, não quer fazer as coisas, tudo. E também, como se chama? Marcela. E aí, Marcela, também a gente vê qual tipo de terapia. Tem terapia que eles gostam mais, tem terapia que eles gostam menos. Então, isso também a gente vai ter que ir analisando nas crianças, E só a questão da fala que nós falamos, assim, tem 2 situações também, né? Você, não fala, mas, vamos supor, no nosso caso, ele não comunica verbalmente, mas ele comunica totalmente. Não verbal. Não verbal nele é bom. Ele mostra, ele aponta, ele fala tudo. Então, é mais... por isso que a comunicação, quando a gente lembra aqui do critério lá de novo, que entra lá no déficit de comunicação social, tudo, entra a linguagem verbal e a não verbal, entendeu? Então, às vezes, eles conseguem falar, às vezes demora um pouco, mas a gente vê que eles conseguem falar, mas tem a verbal e a não verbal. Não tendo a verbal, aí a gente...
Só que assim, isso do Murilo, né? O Arthur, não, isso é Murilo, isso. Ah, vocês são... Isso, somos casados. Vocês pais do Gêmeos, entendi, agora que eu entendi. Somos pais do Gêmeos. Tá. O Murilo, igualzinho ela falou, consegue fazer essa comunicação não verbal. O Arthur realmente não faz. E esse ponto que você colocou de acompanhar, né? Então estamos justamente nessa fase que vai completar 6 meses do tratamento. Né? E ver como ele melhorou, se ele não melhorou. Vocês mesmos conseguem falar isso pra gente. O que nós percebemos, tá? De ponto positivo. O Arthur realmente, quando você passou nos slides de ser assim, de não querer colo, de não querer contato, realmente isso era muito gritante nele. Hoje isso a gente percebeu uma grande melhora, então hoje ele vem, fica no colo, do jeito dele, lógico, mas vem, fica no colo, abraça, tudo mais. Mas é um ganho, não é? É um ganho. E a parte que nos deixa muito, né, assim, ansioso é a comunicação, que essa realmente a gente não percebeu melhora de lá para cá. Então, mas ele pode melhorar, como ele também não pode melhorar, mas a gente consegue fazer educar eles numa tentativa que eles começam a se expressar de outro jeito também, entendeu? Então não fica só atento com a comunicação verbal. Às vezes a gente melhora a não verbal dele também. É óbvio que a gente não vai deixar de fazer a verbal, mas a gente vai melhorando a não verbal que também vai ganhando. Porque o que a gente vê, gente, na verdade, que não falar atrapalha muito a comunicação da criança, né? Dela com os outros com ela, porque às vezes as pessoas também, dos pais, mas é a ansiedade. Mas assim, tem que continuar trabalhando e a gente vai ver qual vai a resposta, entendeu? Por isso que eu falo para os pais, compara ele com ele mesmo, não compare ele com os outros. Eu acho que o grande problema de vocês é comparar com os outros. A hora que comparou com os outros, acabou. É muita frustração, na verdade. Mas se você olhar só para ele, comparar ele só com ele mesmo, você vai ver o que ele teve de ganho. Entendeu? Tem autistas que não chegam a falar nunca, né? Porque tem tem autista que não fala, Deixa eu te perguntar. Porque assim, você é pediatra, você tem essa sensibilidade com as crianças, mas por que é tão difícil você falar você falar com o médico? Porque assim, eu já ouvi de médico que eu era louca. Que meu filho não tinha nada, que ele tinha, porque antes de completar 1 ano, eu percebia que ele não balbuciava. E aí foi o que me incomodou, foi a fala. Depois que eu comecei a perceber outras coisas, que ele não dava tchau. Que é isso que a gente falou que o Eduardo falou. Você viu que ele falou? Vendo retrospectivamente, eles conseguiam ver que ele tinha uma dificuldade, essa coisa do colo, né? Então, retrospectivamente, a gente consegue depois ver. Chorava sem motivo aparente, ou então ele ria muito sem motivo aparente. É isso mesmo. Eu percebi depois. No começo foi a fala. E os médicos sempre falavam que ele tinha até 2 anos e meio para falar, que era completamente normal. E aí quando eu consegui alguma coisa, eu fui até o CAPS. No CAPS, eles dão muita dificuldade pra gente. É uma terapia de 1 hora, muitas crianças juntas, muitas crianças no chorando. CAPS é difícil. E aí meu filho também se sentia muito incomodado com o CAPS, aí eu acabei tirando. E agora eu tô pelo convênio, mas também é outra dificuldade no convênio. Então, Ana Paula, isso que você está me falando é da sensibilidade da pessoa. Então, tem gente que é de um jeito, tem gente que é do outro. O que eu acho que a gente está fazendo com a pediatria, existe um núcleo na Sociedade Brasileira de Pediatria que é uma sensibilização. Que é isso que eu estou falando para vocês. A gente vê muita criança passar por mal educada, criança que tem autismo passa porque é mal educada, que não tem limite, que não sei o quê, que a culpa é da mãe, que gera vários problemas em relação a isso, mas que tem a ver. E dos pediatras, é isso que eu estou falando para você, não é uma coisa tão bem divulgada. Nos últimos anos melhorou muito, mas isso depende da sensibilização que a gente está fazendo com os pediatras. E tem essa coisa também da pessoa também, entendeu? De entender a família. O pediatra tem um pouco disso, sabe? Eu não estou defendendo a minha classe, mas o pediatra acolhe mais e entende mais, mas as outras especialidades às vezes não. Mas hoje em dia eu acho que está tendo uma sensibilização maior em relação a isso. E por quê? Porque realmente, pode falar até 2 anos? Eu fui treinada aprendendo isso, que pode esperar até 2 anos. Entendeu? Só isso que eu estou te falando. Só que não é a linguagem em si, são os outros sintomas que a gente tem que olhar também, entendeu? Então, não fala, tá bom. E ele faz as outras coisas também, vamos ver. Então, é isso que eu acho que está a sensibilização hoje em dia. De não ficar só concentrado com a fala, que é o que mais leva que leva a criança no pediatra, é a fala. Eu sempre sento com os pais, então vamos, eu aplico o questionário, vamos ver. Quando você aplica o questionário,
eles também ficam atentos, sabe? É isso que eu estou te falando, essa criancinha que chegou no meu consultório com 1 ano, ele chegou que ele parecia um furacão, ele entrou no consultório, não olhou para ninguém, quebrou, caiu, jogou tudo no chão e pegou um helicóptero e ficava rodando, e a mãe me contou, se eu ia perguntar, doutora, eu fui numa festa, ele ficou louco com o barulho da festa, ele ficou desesperado. Então, ela foi me contando, e aí quando a gente fez, ela falou para mim, ela falou, voltou na outra consulta, falou, nossa, doutora, eu fui olhar, ele tem bastante coisa de autista. Então, isso que a gente tem que olhar, entendeu? Mas antigamente a gente não olhava para isso, estou sendo bem sincera com você. E também nessa questão da sensibilidade auditiva. Eu percebo que meu filho ele gosta muito de música, mas tem em específica uma música que o meu irmão gosta bastante, que ele colocava, meu filho começava a chorar. Então, a sensibilidade dele para som, essas coisas, dependendo do batida, do volume, eles acabam reclamando. Entendeu? Deixa eu só fazer uma pergunta ali atrás. Cat, desculpa, vou voltar de novo na carga horária, porque eu acho que esse é um problema muito sério. Aqui no nosso Brasil. Nos congressos de pediatria, está se falando também na carga? Não. Ninguém fala de carga horária. A sensibilização atual é o diagnóstico, primeiro. Então, pois é. Aí não adianta nada, a gente diagnostica, tem uma suspeita, mas é isso que eu tô te falando. Manda fazer psico, fono, escolinha, mas uma carga horária tão pequena. Não, aí faz uma vez de fono, uma vez de TO, não faz nada. Então, não faz nada. É aquilo que eu falei para vocês. O ano passado saiu essa lei que diz que a gente tem que fazer o índice de desenvolvimento de risco das crianças, que é uma avaliação, que esse questionário é um questionário grande mesmo, mas que esse que a gente falou agora, o MChat, na verdade, é para fazer. Entendeu? Então tem isso. Então, acho que os pediatras estão se sensibilizando mais com isso. Por isso que eu acho que aquilo que a gente falou, o diagnóstico é subefeito, subdiagnóstico, e realmente o que você está falando é uma verdade. Não tem um padrão onde é informado qual é a carga horária de qual terapia para fazer, entendeu? É porque eu acho também que como a dificuldade no Brasil é grande, né? Então eles acabam, mas não está definido, isso não é falado para nós realmente. Não, o SUS vai à falência, os convênios também vai acabar. E não é colocado para nós a carga horária mesmo. A gente que estuda isso que a gente acaba vendo, mas não é colocada a carga horária. É frustrante, mas não é colocado. O quê? Não, então, e também, viu, Patrícia, a gente tem que ver uma coisa às vezes, né? Não fala do horário, mas também não é só o tempo, né? É a qualidade, né? Então não adianta também vai lá 44 horas e não faz nada, e também tem isso. E tem a qualidade, tem a pessoa capacitada para isso. Isso eu acho que é uma coisa mais até importante até do que... É isso que a Ana Paula falou, vai no convênio, vai fazer meia hora. Posso falar? Pode, desculpa. Uma coisa só para complementar o que elas estão falando, tem como sim fazer um tratamento particular que o convênio custeie, porque eu tenho liminar e o convênio paga o tratamento inteiro. Mas é às custas disso, né, da liminar. Às custas de uma liminar. Infelizmente no Brasil, se a gente não brigar, a gente não tem o nosso direito garantido. Na verdade, quando a gente faz o pedido para o convênio, a gente tem que colocar o CID. E se o médico também não coloca o CID adequado, ele também não consegue alguma coisa. Então a gente tem que colocar autismo com ou sem deficiência intelectual, que é uma coisa que vai ajudando. E é isso que a gente acaba fazendo, né, para tentar ganhar alguma coisa, né? Mas se a gente levar os nossos filhos em profissionais respeitados, eles vão falar sim da carga horária, porque falaram para mim, vão falar de tudo que precisa, faz uma avaliação neuropsicológica com a criança. Não faz, então, é isso que eu estou te falando. É poucas as pessoas que fazem isso, mas, por exemplo, ela me perguntou se isso é falado. Não, isso é falado para as pessoas que estão mais especializadas no trato com o autismo, por enquanto. Mas eu acho que a gente já teve bastante avanço, viu, Patrícia? É verdade. Pior que eu acho que já teve bastante mesmo. Está longe do ideal, mas a gente já avançou bastante. E o que eu ia te perguntar era em relação àquela poda neuronal que você falou, porque eu percebi no meu filho em específico, hoje ele tem 5 anos e meio, mas até os 2 anos, mais ou menos, ele parecia que estava sendo normal e depois regrediu. Então, porque é isso que eles falam, que as conexões nervosas, como não tem essa poda, fica meio confuso. Isso é uma das teorias que eles acabam fazendo. Eu vi algumas coisas que mostram, por exemplo, essas crianças que têm um comprometimento maior, que são as crianças de diagnóstico tardio.
Então, as crianças que têm diagnóstico tardio, que foram estimuladas muito pouco, eles também têm um prognóstico, parece um pouco mais ruim também. Mas daí a causa do autismo é depois desse processo? Não, a causa é genético, já nasceu com aquilo, foi aquilo mas que eu falei. manifestou É genético. Não, então, eles podem ter essa manifestação mais tardia por conta dessa coisa da especificidade da criança mesmo. É como se ficasse várias coisas, então, porque normalmente, tipo, bem grosseiramente, hein, gente, pelo amor de Deus, o que não serve vai embora e fica só as coisas boas. Como eles não têm isso, fica tudo, e aí fica essa confusão toda aí um pouquinho. Tá bom? Só uma última colocação Não, pode falar, não tem problema, que é um pouco confuso. Em casa, essa questão de incentivar, de estimular, o que assim, lógico, não tem a chave mágica, não, né? Mas tem a chave mágica. Infelizmente. Mas o que nós, como os pais, podemos fazer assim para estimular mais? Quais os tipos de atividades? O que fazer mais para procurar estimulá-los? Então, o que a gente faz, por exemplo, essa coisa do contar história, que isso é uma coisa que a gente estimula bastante. Outra coisa de fazer a participação, por exemplo, eles não têm muita dificuldade no contato social, de fazer as brincadeiras em família, sabe? Não brincar só brincar todo mundo juntos. São coisas que... Mas precisa ver o que ele aceita também, entendeu? De repente, assim, ele não quer brincar, a gente vai pôr ele lá obrigado a brincar. Isso não. Mas essa coisa da historinha, dos estímulos visuais, dos estímulos auditivos, dos estímulos sensoriais, que você pode fazer, então, brincar com cada tecido, brincar com cada consistência, brincar com a temperatura, isso é uma coisa bem sensorial. De contar as historinhas, isso é uma coisa que ajuda bastante. E ver o que ele vai aceitando. Que nem você falou, ele não gostava do toque, mas com o treinamento ele já está gostando mais do toque, entendeu? É difícil isso, porque é bem individual, Eduardo. Eu sei que você quer uma resposta que você acha que eu estou te enrolando, mas eu não estou não, porque é bem individual mesmo de cada criança. Ok, obrigado. Não sei se eu posso ajudar, Cat, mas se a gente também fizer mais cursos, né? Se os pais fazem mais cursos, eu acho que agora a gente aprende a lidar. A AMA está com um cronograma de cursos, né? De mensal. É isso que eu estou te falando. Eu vim como pediatra. Acho que o mês passado eu teve com o Andréas, que é o psiquiatra. Então, vai tendo alguma coisa. Mas não vem o pediatra aqui. Né? Quem vem as mães, né? Os pediatras não vêm aqui assistir o curso, entendeu? É isso que acontece. Mas é isso que eu estou te falando. Dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria já tem uma chamada para isso. Por exemplo, teve um curso no Hospital Sabará, que é um hospital infantil, que teve um curso para médico de autismo, entendeu? Então está começando a se mobilizar. Eu acho que a gente vai conseguir uma boa coisa. Nos congressos antes não tinha. Hoje, quando a gente vê os temas dos congressos, sempre tem autismo lá também. E eu acho que a Sociedade Brasileira ela já prestou atenção nisso e está dando uma outra ênfase em relação a isso. Tá bom? O mês que vem tem o que, Suzy, de aula? Sobre direito. Direito. Aí vai estar lotado aqui. Mais alguma... gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. Eu falei realmente com pediatra, de experiência de pediatria. Eu faço TI, mas eu faço bastante consultório também, que é o que eu vejo bastante. E qualquer coisa que vocês precisarem, ficou mais ou menos o meu e-mail ali, que não está dando para ver meu e-mail, mas qualquer coisa eu deixo com a Suzy divulga meu e-mail para vocês, tá bom? Combinado? Obrigado para vocês. Obrigado mesmo.